primeiramente, aí, aqueles que eu não tive oportunidade ainda, parabenizar a todos aí pela nota máxima que nós obtivemos aí junto ao MEC, na avaliação institucional, nota 5, é uma conquista que não é uma ação isolada só da reitoria, mas de todo o corpo docente, técnico-administrativo e do corpo discente também. Então, está liberado, sentir ainda mais orgulho da Fundação Santo André. Né? Parabéns a todos. Né? Um aviso, né? No segundo horário, nós temos aí 2 palestras em paralelo. Né? Então, no segundo horário, nós temos uma palestra do professor Nilson José Machado, como implementar o ensino por competências no ensino superior, tá? E temos a palestra do professor Messias Borges, que vai falar do framework de educação, de uma nova forma de pensar a educação em engenharia. Né? Então, aos professores dos cursos de engenharia, eu peço que no segundo horário deem preferência à palestra do professor Messias e dos demais cursos a palestra do professor Nilson. Ok? Nós vamos ter agora, então, a palestra, né? A afetividade nas relações de ensino e a performance dos estudantes. Né? Agradeço aí a presença do professor Paulo Roberto Teixeira, da Universidade de Sorocaba. O professor Paulo é graduado em Psicologia pela Unesp, né? Fez mestrado e doutorado em Educação pela PUC, trabalha no grupo de pesquisa do CNPq, Grupo de Avaliação, Políticas e Sistemas Educacionais da PUC Campinas, é professor de graduação e pós-graduação na Uniso, pertence ao curso de Psicologia, tem vasta experiência aí no assunto, e eu desde já agradeço aí, né, a participação do professor Paulo, então tenho a honra de passar a palavra agora. Professor Paulo, por favor. Legal, muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos, boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá friozinho por essas bandas também? Aqui em Sorocaba tá uma ventania. Muito frio. 14 graus aqui, Paulo. Aqui o vento tá forte. Aliás, forte, tem que ter esse sotaque, eu diria, norte-americano. Né? Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Enfim, mas antes de tudo, agradecer. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado, colegas, né, pelo acolhimento. Enfim, ministrar alguma coisa para pares é duplamente uma responsabilidade dupla, né? O fato de a gente estar sempre transmitindo alguma coisa na frente de uma sala de aula, virtual ou não, é sempre uma responsabilidade para colegas de profissão, então nem se diga, né? E então, com bastante humildade, né, me coloco aqui para a gente compartilhar algumas ideias, alguns conceitos que eu tenho absoluta certeza que não será de todo novo para ninguém, né? Estou na frente aqui de professores experientes, né? Minha contribuição talvez seja no sentido de talvez conseguir produzir algumas sínteses, algumas sistematizações que estão no campo da pesquisa educacional, mas que brevemente muitos de vocês já vão começando a identificar isso à luz da própria história, né? Então, é uma palestra e é uma fala bastante curta, simples, porém não simplória, né? Sobre alguns dados do campo da pesquisa educacional, que é o campo onde eu transito, tá bom? Pois é, 11 de agosto, como chegou rápido. Confesso que quando o Rodrigo me fez contato comigo, se não me engano, era fevereiro, no máximo comecinho de março. Fiquei bastante lisonjeado, né? Enfim, vou dar uma palestra na Fundação Santo André, instituição, inclusive, aonde a minha orientadora de mestrado e doutorado trabalhou, talvez alguns que sejam mais antigos de casa tenham conhecido a professora Mônica Piccioni Gomes Rios, né? Ela foi professora aí da Fundação. E quando o Rodrigo agendou comigo, eu falei... eu lembro que o Rodrigo fazendo algumas perguntas do tipo,
você tem disponibilidade lá em agosto? Eu respondi até com um certo desdém. Lógico, 6 meses lá na frente. Que dia? Qualquer um. Que horário? Qualquer um. Porque está tão longe, com essa pandemia, a gente não consegue prever o que a gente vai fazer daqui 3 semanas. Né? Que dirá 6 meses, né? Mas eu estava espantado agora, minutos antes de começar, eu falando, meu Deus, chegou 11 de agosto, né? Então, o tempo está voando, né? Nossa percepção de tempo, ela vem ficando cada vez mais estreita, enfim, em vista desse rolo compressor que é a nossa rotina. Vocês estão aí começando o semestre letivo de vocês, eu também aqui na instituição do trabalho, e as coisas já começam aceleradas, né? Deixa eu compartilhar minha tela, que daí eu vou utilizando a tela para guiar a minha fala. Está compartilhado aí, né? Sim. Sim. Então, afetividade nas relações de ensino e a performance dos estudantes. Esse é o desafio, né, que me foi dado. Deixa eu... Legal. Brevemente, quem sou eu? Né? O quem sou eu que o Rodrigo leu é o quem sou eu antes de dar problema no Lattes. Né? Aí eu fiquei aí, né? Eu tinha algumas atualizações para fazer no Lattes, eu e a comunidade acadêmica quase que toda, né? E nesse meio tempo teve pequenas alterações aí, mas o meu nome completo é Paulo Roberto Teixeira Júnior, enfim, no dia a dia me chamam apenas de Paulo Teixeira. Tenho 44 anos, sou casado, tenho uma filhinha de 5 anos, quase 6, que hoje ficou banguelinha do dente da frente. Né? Eu sou nascido em São Paulo, mas criado em Botucatu. Com 2 aninhos já fui para Botucatu. Sou um legítimo caipira do interior, adoro isso aqui. Né? Fico estressado com um trânsito de 10 minutos. Tá? Fiz graduação em psicologia na Unesp de Bauru, trabalhei na área de psicologia organizacional do trabalho. Eu não fui, né? Eu não sou acadêmico desde sempre, tá? Para mim estava muito claro que eu ia me tornar professor e tal, mas no último ano eu estava fazendo estágio na área de psicologia organizacional do trabalho, na Embraer, estava muito envolvido e segui a carreira de psicólogo organizacional, sempre com um pezinho na academia, né? Todos os anos, absolutamente todos os anos, sempre participando de congresso, levando o trabalho para apresentar. Enfim, mais cedo ou mais tarde, a carreira acadêmica eu ia ceder a ela e foi o que aconteceu, né? Então tem uma carreira aí, eu não sou psicólogo da área clínica, nunca cliniquei na faculdade como estagiário, né? Fui bem, recebi bons feedbacks da minha supervisora na época, mas o setting clínico nunca me seduziu. Eu gosto de trabalhar com pessoas em contextos coletivos, gosto de trabalhar para a saúde mental das pessoas, afinal de contas o psicólogo faz isso em qualquer contexto, mas eu gosto dos coletivos sociais, eu gosto do contexto institucional. Se não fosse organizações, provavelmente ia ser educação, talvez fosse hospitalar, talvez fosse qualquer outro tipo de contexto institucional, mas que seria institucional, seria. Né? Eu não sou da área clínica. Fiz mestrado e doutorado em educação na PUC Campinas e venho me dedicando a pesquisar o ensino superior. Né? Meu habitat de pesquisa é a educação superior. Avaliação, né, os processos avaliativos na educação superior, práticas curriculares, né, inovação curricular, práticas pedagógicas e, ultimamente, venho tendo uma queda ainda maior por um assunto chamado discência. Né? Tem se estudado aí, né, não dá para dizer que tem se estudado muito, mas há excelentes núcleos de pesquisa estudando a docência. Inclusive a docência do ensino superior, mas eu tenho me interessado em estudar a discência, né? Quem é esse serzinho chamado estudante do ensino superior? De onde vem, né? Como comem, né? Então, como sobrevivem,
dentro de uma perspectiva da psicologia do desenvolvimento adulto, né, com os conceitos de Jeffrey Arnett, que estuda esse jovem adulto de 18 a 25 anos, que alguns desenvolvimentistas chamam de uma espécie de adolescência tardia, né, outros chamam de uma adultez emergente. É um adulto que ainda não se sente suficientemente adulto, traz uma série de heranças da adolescência, então, e desemboca nas nossas salas de aula, né? Sobretudo nos primeiros anos. Então, vou estudando um pouco a configuração psicológica na perspectiva da psicologia do desenvolvimento desse serzinho chamado jovem adulto, estudante universitário. Tá? Moro em Sorocaba, trabalho na Universidade de Sorocaba, sou ligado ao curso de psicologia e também sou professor na pós-graduação, né, no curso de especialização em psicologia do trabalho na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Okay? Os meus objetivos aqui hoje, objetivo 1, um pouco ousado da minha, né? Eu falo que meus objetivos são os meus esforços, não são minha promessa. Tá? O primeiro deles é reconhecer a afetividade como dimensão natural das relações humanas. E a docência é uma profissão de relações humanas. A docência tem que ser estudada, né, enquanto uma profissão, assim como as profissões que lidam com gente, né, a docência, a enfermagem, as profissões de ajuda de maneira geral, né, as terapêuticas de maneira geral, enfim, mas a docência em especial lida com uma dimensão e um fenômeno do trato humano, que ele tem muitas peculiaridades, muitas peculiaridades. Se você quiser compreender o que é a profissão docente, o que é a profissão professor, com as mesmas lentes com as quais se estuda a profissão engenheiro, a profissão advogado, você não chega em boas conclusões. Tá? A natureza da docência é a relação humana. Reconhecer, um segundo objetivo é reconhecer que não existe um dualismo entre razão e emoção. O fenômeno humano é uma coisa só. Vamos ver se a gente consegue despertar algumas reflexões nesse sentido, né? E apresentar dados de pesquisa sobre práticas pedagógicas facilitadoras da afetividade e aprendizagem. Tá? A afetividade enquanto um elemento indissociado e indissociável do processo de aprender. Alguns pontos de partida, né, gente? Eu acho importante que em toda fala, né, nós tenhamos alguns pontos de partida, que nenhuma exposição ela é neutra, né? A gente prima por fazer uma exposição, por dar uma aula, por dar uma palestra, que ela seja um tanto objetiva. Né? Objetividade é algo que, em determinadas condições, com um certo esforço, você consegue colocar e talvez fazê-la ganhar esse cabo de guerra com um elemento subjetivo. Neutralidade não. Né? Eu não consigo ser neutro, né? Nenhum de vocês consegue ser neutro quando estão na frente de pessoas que estão ouvindo vocês falar de um determinado conteúdo, né? Objetividade talvez, neutralidade não. Então, não negue, né? Aceite-as, né? E aceitando-as, declare-as. Né? Afinal de contas, toda fala é a fala de alguém que fala de um lugar, que fala com uma visão de mundo e fala com um desejo de mundo. Né? Portanto, a melhor forma da gente profissionalizar essa declarada não neutralidade, em primeiro lugar, é declarando, e em segundo lugar, é expondo o que ela é. Né? Tá aqui algumas das minhas, né?
as minhas referências teóricas, né, dos meus referenciais teóricos clássicos, Carl Rogers, que é o autor que eu mais estudo, Paulo Freire, um autor bastante importante, que inclusive influenciou Carl Rogers, David Ausubel, né, que fala tanto da aprendizagem significativa, um outro autor importante do campo da pedagogia, e Henri Vallon, tá, um psicólogo, né, um teórico da psicologia do desenvolvimento, muito importante, em que estudou com bastante afinco essa conexão entre inteligência e afetividade, né? Então são fontes incontornáveis, né? Minhas referências contemporâneas, as anteriores eram as clássicas, as minhas referências contemporâneas. Um grupo da Unicamp, eu nem especifiquei aqui quem são os autores, quem são os professores, mas é todo o grupo lá da Unicamp, um grupo de pesquisa, é só digitar Grupo do Afeto Unicamp, já vai cair nesse site. Grupo do Afeto é um dos grupos de pesquisas da educação, lá da Faculdade de Educação da Unicamp, e que se dedica muito a estudar afetividade na educação. É o grupo de referência no Brasil que contemporaneamente mais produz coisas no país, enfim, né? E também uma referência contemporânea é o Antônio Damasio, né? Um senhor neurofisiologista, neurologista, alguém que, né, enfim, a nomenclatura que dão para aquilo que ele faz titubeia um pouco, né, nesse campo da neuro, alguns chamam ele de neuroeducação, enfim, mas um senhor autor, né, do campo das ciências do cérebro, vamos dizer assim, contemporâneo, português, enfim, e que tem uma posição, tem um livro, né, com um título muito quase que pedante, né? O Erro de Descartes, tá? Onde justamente ele combate essa ideia do dualismo mente e corpo, né? Meus pontos de partida do ponto de vista teórico-político, né? Meus pressupostos teórico-políticos. Primeiro, e que eles são muito caros a mim, né? São coisas que elas estão, eu falo que valores, né, pressupostos são aquelas coisas que estão tão introjetadas em nós que nós nem refletimos tanto sobre elas estão simplesmente presentes em nós, né, e estão subsidiando o que a gente interpreta e faz na realidade. O primeiro deles é entender a educação como bem público, tá? Educação é bem público, não é mercadoria. Isso não tem nada a ver com o fato de ser instituição privada, particular, enfim, né? Até porque eu trabalho em instituição privada, mas o entendimento de que educação ele é um propósito, não é um negócio, né? Segundo, democracia, democracia e democracia, tá? Eu converso com gente de direita, converso com gente de esquerda, converso com gente de qualquer lugar do espaço sideral. Não tenho conexão com não democratas, né? Então, a natureza substantiva e irredutível da educação é a relação humano-humano, né? Tudo ou mais, né? Relação humano-máquina, né? Máquina-máquina, ok, eles podem ser recursos acessórios que talvez nos ajudam, mas educação é relação humano-humano. Educação é fenômeno sinérgico e indissociável entre ensinar e aprender. Tá? Ensinar não é uma coisa, aprender é outra. Né? Ensinar e aprender é um fenômeno sinérgico. Meus pressupostos, por fim, técnico-gerenciais. Nem sei se a expressão correta seria essa, mas é o melhor que eu consegui pensar na minha inspiração de hoje. Tá? Meu entendimento de partida daquilo que eu entendo enquanto a educação acontecendo numa instituição, numa organização de trabalho chamado escola, no nosso caso, universidade. Afinal de contas, eu tenho uma biografia de trânsito também no mundo organizacional. Né? Eu transito nesses dois aspectos chamados educação e trabalho. Tá? A instituição de ensino, ela também é uma organização de trabalho,
com cargos, com deveres, com poderes, com líderes, com processos, tá? Senão a gente cai num abstracionismo de entender a escola, a educação, como se ela fosse um elemento quase que espiritual, né? Então, primeiro deles, os primeiros clientes de uma organização, de uma instituição qualquer, são os seus próprios colaboradores. Se uma instituição de ensino quer alunos satisfeitos e felizes, invista fortemente, em primeiríssimo lugar, na satisfação e felicidade de seu corpo docente e funcional, né? Então, instituição que quer estudantes satisfeitos e trata mal o professor, essa instituição está muito errada, né? Visceralmente errada. Tá? Uma instituição educacional não é uma fábrica, os processos não são lineares, métodos de análise e resolução de problemas tipicamente empresariais não funcionam bem aqui. E, por fim, gestão participativa, gestão pelo diálogo, gestão democrática. Professor não é peão de obra, sala de aula não é chão de fábrica. Tá? Instituição escolar não é lugar de gente que manda e gente que obedece, né? As coisas têm que né? Elas têm que acontecer de maneira negociada e colegiada, tá bom? Enfim, esse é o meu lugar, tá? E, portanto, para compreender, em boa medida, as coisas que eu defendo, as coisas que eu estudo, no fundo, elas estão sustentadas em pressupostos como esse. Tá? A educação escolar é um fenômeno multifacetado e multidimensional. Pesquisadores são especialistas numa ou outra dimensão do fenômeno educação escolar, e há vários, né? Acredito que aqui, dentre vocês, haja aí mestres e doutores, ou mestrandos e doutorandos, enfim, em educação, e sabe como a área de pesquisa educacional ela é muito complexa, né? Você entra num programa de mestrado e doutorado em educação, aquele programa estuda filosofia da educação, outro grupo estuda gestão escolar, outro grupo estuda letramento matemático, outro grupo estuda, enfim. Então, a educação escolar, ela tem muitas facetas de interesse e de pesquisa. Dimensão das condições sócio-histórico-culturais, eu coloquei só algumas. Dimensão das condições políticas da educação, dimensão dos fundamentos filosóficos, das práticas pedagógicas, da profissionalidade docente, da governança, das relações humanas professor-aluno e das intenções, visões, desejos de mundo, né? Aqui nós estamos hoje, eu trouxe para vocês uma pequena fala de uma pequena célula desse pedaço gigantesco, né, da pesquisa educacional, que é a dimensão das relações humanas professor-aluno. E nenhuma dessas dimensões produz pesquisas que seriam o suficientes para salvar a educação, né? O que salva a educação, é tosco pensar dessa maneira, mas, bom, vamos, pelo menos só para ilustrar, é um conjunto integrado de tudo isso, com movimentos, com política, enfim, né? Nenhuma dessas linhas pode reivindicar, assim, um protagonismo de que a sua verdade e os dados da sua pesquisa vão melhorar a educação do Brasil, né? Então, eu estou trazendo um pequeno pedaço dessa dimensão da educação que diz respeito a esse feixe muito específico que é a relação professor-aluno, mais especificamente essa coisa chamada afetividade, que quando se fala de afetividade, é quase que incontornável não passar por essa questão de razão e emoção, né? E aí, né? Você é mais razão ou mais emoção? Tá? Adoraria estar numa sala presencial com vocês para ver as mãozinhas levantadas, para saber aí quem que é mais razão e quem que é mais emoção. Na maioria das vezes as pessoas acabam se identificando, eu sou mais razão, eu sou mais emoção, e há um grupo significativo também, que levanta ou desce, dá a famosa resposta depende, em determinadas situações isso, em determinadas situações aquilo. Seja de uma forma ou de outra, o que eu quero ilustrar aqui é que essa ideia de que há em nós um lado que é racional
E há em nós um outro lado que é emoção, que é emotivo, que é emocional, é uma marca muito forte na nossa cultura. Tem razões históricas, tem razões filosóficas, isso começa lá atrás, enfim. Mas na história moderna, sobretudo a partir de Descartes, aliás, afinal de contas, a obra de Descartes, ela é uma institucionalização, né? Ela é uma narrativa justamente para dar justificação a essa cisão corpo e mente, razão e emoção, mas essa questão vem sendo combatida, né? Um dos filósofos, aqui não é uma aula de filosofia, e eu não teria competência nenhuma para dar uma palestra de filosofia, mas Spinoza, ele é um filósofo muito disruptivo, né? E fez isso numa época perigosa, né? Quer dizer, provavelmente deve ter visto ali o fósforo ser riscado, né? Viu uma corda sendo enrolada no pescoço, do tipo, vai devagar com andor, com esses pensamentos avançadinhos demais. Mas Spinoza, ele combateu essa ideia de que nós temos razão de um lado e emoção de outro, corpo de um lado, corpo de outro. Olha uma frase dele: a mente e o corpo são uma só e mesma coisa, a qual é concebida ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Disso resulta que a ordem ou a concatenação das coisas é uma só. Quer se conceba a natureza sob um ou outro daqueles atributos e, portanto, que a ordem das ações e das paixões de nosso corpo é simultânea. Em natureza, a ordem das ações e das paixões da mente, né? Portanto, aquela ideia do Descartes, penso, logo existo, é combatida modernamente, né? Começou por Spinoza, mas depois dele vários outros, e hoje, né, na contemporaneidade, Damásio, enfim, combate frontalmente essa ideia, né? Enquanto para Descartes a frase clássica é: eu penso, logo existo, né? Damásio, ironicamente, diz: eu existo e eu sinto, logo eu penso. Né? Um autor fabuloso, né? Para a gente se debruçar. Portanto, não faz absolutamente sentido nenhum o dualismo mente, corpo, razão e emoção. Razão e emoção estão sempre operando em sinergia, pelo menos em organismos saudáveis. Obviamente, em determinadas situações, em determinados momentos, as nossas respostas elas podem ter um determinado caráter que nós poderíamos chamar de um caráter mais lógico, não sei se racional é a palavra certa, e talvez em determinados momentos as nossas reações, a nossa forma de responder ao mundo tenha um caráter que a gente chama mais emocional, mas se a gente for molecularizar um pouco essa análise, talvez a gente chame isso de respostas mais indissociáveis, de respostas um pouco menos passíveis de uma compreensão, pelo menos verbal, enfim, e que nós chamamos isso de uma resposta emocional. O fato é, essa divisão muito preto no branco entre o que é emocional e o que é racional em nós, o que é afetivo e o que é cognitivo, isso não é claro. Isso é muito menos claro do que gostariam que fosse. E isso não é um problema. Esse é o ponto, né? O fato de não termos essa clareza, o fato das coisas serem juntas e misturadas, não é um problema, é um fato, é um fenômeno. E, portanto, aquela ideia de querer estudar o fenômeno humano separando as partes não funciona. Tá? Se você quer estudar água, você tem que estudar a molécula junto, né? H2O. Se você estudar o H, você vai estudar o hidrogênio. Se você estudar o O, você vai estudar o oxigênio. A sua compreensão profunda do oxigênio e a sua compreensão profunda do hidrogênio não te tornam conhecedor da água, né? Trazendo, né, para o fenômeno humano. Se você quer entender fenômeno humano, você vai ter que entender esse fenômeno sincrético que é
que historicamente nós separamos em razão e emoção, mas o ser humano real não tem essa divisão, né? Quando aprendemos algo, estão envolvidos ali elementos cognitivos, emocionais e afetivos, todos juntos, todos indissociados e todos indissociáveis. A afetividade, numa descrição simples de dicionário de um Aurélio, e olha que o Aurélio está descrevendo muito bem aqui, né? É um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. Portanto, nós não estamos falando que a afetividade tem a ver sempre com uma coisa boa, gostosa, né, amorosa, enfim. Se a gente digita afetividade no Google, é claro que as imagens nos levam sempre a entender afetivo como o coraçãozinho, a florzinha. Não necessariamente. Afetividade tem a ver com o afetar, né, aquilo que me afeta. Henri Vallon, um outro autor, né, faz parte das minhas referências clássicas, é um autor importantíssimo no campo da psicologia, em especial da psicologia do desenvolvimento, porque foi o autor que mais se debruçou a compreender essa conexão entre o elemento afetivo, ou seja, o que, pelo que e por que determinadas coisas me afetam, né, ao longo do meu desenvolvimento. Tá? Ao longo desse processo, a frase do meio aí, a afetividade e a inteligência se alternam. No primeiro ano de vida, por exemplo, a função que predomina é a afetividade. O bebê a usa para se expressar e interagir, que reagem a essas manifestações e intermediam a relação dele com o ambiente. Tem como duvidar disso? É constatativo. Quem aí tem criança pequena, convive, enfim. Bebê é aquela bombinha, né? Criança é uma bombinha de afeto, né? O que ele quer? Prazer sensorial, né? Coisas bonitas para ver, coisas para ele gostar, né? E, portanto, a afetividade na infância, ela não é um acessório, né? Quando a gente fala, quando a gente ouve aí psicólogo falando ou escrevendo em determinados lugares sobre a importância de brincar, não como hobby, né? Como momentos para nós adultos que nós precisamos de alguns momentos de relax, né? A dimensão do lúdico, da brincadeira, do afeto, né? Na infância, ela não é um momento, né? Ela não é um episódio de relax, ela é substância do desenvolvimento, né? Crianças que tiveram a dimensão dos afetos, a dimensão do lúdico, a dimensão do brincar deficiente na sua infância, são adultos com muitos problemas, né? Da maneira mais ampla possível, né? Para Vallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto da construção do conhecimento. O autor relaciona a psicogênese e a história do indivíduo, demonstrando assim a estreita relação entre as interações humanas e a constituição da pessoa, propondo um estudo integrado do desenvolvimento humano, definindo seu projeto teórico como uma elaboração da psicogênese da pessoa completa. Portanto, quando nós vamos pegando essas reflexões e esses dados teóricos, né, do campo do desenvolvimento e vamos aproximando ele do campo da educação, a gente vai começando a entender que o aprender é afetar-se, né? Portanto, eu aprendo coisas porque gosto e ao mesmo tempo em que gosto de coisas porque aprendo, né? Nas histórias de vocês como estudantes, desde lá da infância até hoje, né, alguns de vocês talvez estejam sendo estudantes em programas de pós-graduação, e fizer uma reflexão na sua história escolar, né, das matérias que você gostava,
versus dos professores que você gostava, versus dos professores que você não gostava, versus das matérias que você não gostava, e aí fazer uma espécie de balanço, de inventário dessas coisas e relacionar com as matérias que você ia bem, a gente vai perceber muitas conexões que no fundo, a gente só consegue entender se entender com a lógica da afetividade, né? Nós, né, sobretudo, né, na infância, na adolescência, enfim, as nossas afeições por determinados assuntos, elas estão muito, mas muito relacionados ao quanto aqueles conteúdos despertaram emoções na gente. Falar de afetividade em educação não é falar de um suposto humanismo simpático, carismático do professor para com os alunos. Quando a gente fala de afetividade em educação, não estamos falando de gente que abraça a árvore, né? De gente que, né, que chega com cesta de flores na escola. Nós estamos falando de um assunto muito sério, nós estamos falando de competência docente. Falar de competência docente, capacidade de afetar o aluno, capacidade de criar condições que tornem o aprender uma experiência significativa para os estudantes. E vamos descrever, ainda que provisoriamente, o que a gente está chamando de experiência significativa. Experiência que mexa com as emoções positivas, ou com os interesses, ou com as necessidades dos estudantes. Experiência significativa é aquilo que tem significado para mim. E o que é que costuma ter significado para mim, para vocês e para os nossos estudantes? Aquilo que mexe com eles, né? E o que está dentro desse mexer? Pode ser uma necessidade, né? Pode ser um interesse, né? Pode ser uma necessidade. Tá? Paulo Freire já... O que é a pedagogia, Paulo, né? O processo de alfabetização de Paulo Freire a partir dos temas geradores. Né? Você entender realidade, contexto, necessidade, interesse dos seus estudantes e utilizar esses interesses, essas necessidades e essas realidades como seu recurso pedagógico. Né? Então, por fim, é tanta coisa, gente, esse assunto é tão instigante que hoje, na hora que eu estava terminando aqui os slides, fazer o recorte para preparar isso aqui para vocês é desesperador, né? Porque vai indo um monte de slide para o lixo. Tem esse artigo que eu recomendo que vocês acessem, ele está livre na internet, Afetividade nas Práticas Pedagógicas. O professor Sérgio Leite é um parceiro do programa lá da PUC em Campinas, né, da educação, é um professor da Unicamp. Talvez seja hoje o maior pesquisador brasileiro do campo da afetividade. Ele é orientador da Cristina Tassoni. Cristina Tassoni é minha amiga, foi minha professora, é do programa da PUC. Então, são os dois grandes autores assim que falam de afetividade na educação. E nesse artigo é muito interessante, o Sérgio tem um jeito muito simples, gostoso e fluido de escrever. Tá? Você não precisa ser do campo da pedagogia, da psicologia para entender o que ele está falando, não. Plenamente acessível. E gosto bastante desse texto, porque ele faz, né, uma explanação teórica sobre o que é afetividade, sobre o que é esse campo, como que estão indo as pesquisas, e fala do grupo do afeto, né, que é esse grupo de pesquisa da Unicamp, que a partir de pesquisas, não é de divagações, de devaneios deles, conseguiram perceber que práticas pedagógicas, aqui no caso com mais pudor, ele chama de decisões pedagógicas, né? Eu sou meio despudorado, falo de práticas pedagógicas mesmo, que eles perceberam, a partir das pesquisas, foram pesquisar estudantes do ensino fundamental, ensino superior, práticas pedagógicas das escolas mais diversas, e perceberam que determinadas práticas têm um potencial de afetar estudantes, né? Ou seja, de produzir o fenômeno da afetividade. Tá? Que decisões, que práticas são essas? E aí eu vou encerrar minha fala sistematizando essas 5 práticas. A primeira deles, e é bacana isso porque, de alguma maneira,
te dá meio que um caminho, não te dá receita de bolo. Porque pode ser que na sua realidade, no seu contexto, na sua disciplina, essa decisão pedagógica, essa prática pedagógica tenha que ter outros contornos. Mas vale como uma inspiração do tipo, mas é verdade, isso me faz pensar em algumas coisas aqui na minha escola. Né? Primeira delas, a escolha dos objetivos de ensino. Tá? Os pesquisadores do grupo do afeto falaram que é muito importante, né, tem potencial de produzir afetos na sala de aula, é você, professor, demarcar objetivos. É sempre bom demarcar objetivos, pois todo mundo gosta de saber para onde está indo. Né? E assim, gente, todas essas práticas pedagógicas que ele está colocando são práticas que eu venho experimentando como professor há alguns anos. Tá? Eu, no meu quadradinho, no meu dia a dia, como professor de graduação, como vocês, como professor de pós-graduação, e venho exercitando isso. Tal, né? Eu tenho reputação aqui na Uniso de ser um professor meio fora da caixinha, enfim, com seus lados bons e ruins disso, tá? Não estou fazendo nenhum autoelogio, não. Mas venho experimentando práticas pedagógicas, enfim, e essa questão de você sempre estabelecer objetivos é bom mesmo, né? Nunca vivenciei uma contraindicação. E se esses objetivos estiverem sintonizados com os meus interesses, gostos ou necessidades, é sensacional. Eu escrevi mal aí, tá, gente? Se esses objetivos estiverem sintonizados com os interesses dos estudantes, tá? Que daí eu escrevi como estudante. Mas se você consegue estabelecer para a sua disciplina um objetivo que está sintonizado com o que aqueles estudantes querem, precisam, ou têm, né? Enfim, por aquilo que eles se afetam, aí é melhor ainda. Né? Decisão 2, prática pedagógica 2, a decisão sobre o início do processo de ensino. Quando devo começar e partir de onde? É sempre muito importante aquela primeira aula. Sabe aquela primeira aula onde a gente não tem a preocupação em avançar com o conteúdo? Às vezes até a segunda. Sabe aquela famosa aula de quem sou eu? É muito importante, gente. Tá? Aquilo não é enrolação. De fazer com que cada aluno se apresente, fale de onde veio, que expectativas que ele tem em relação ao curso, ao semestre, aquela disciplina em especial. Se você não está sentindo que a sala tem climão, às vezes é uma sala muito tímida para falar, coloque isso no papel. Eu já fiz várias experiências, as mais diversas em relação a isso, dos alunos escreverem as expectativas de maneira anônima. Ele criou um apelido. Tá? E aí eu coloquei numa caixa e no final do semestre ele pegou aquela caixa e procurou o apelido que ele deu para confrontar se o semestre atendeu aquilo que ele tinha como expectativa no começo, enfim. Mas é claro, dentro de um campo em que ele mesmo está gerenciando o processo de ensino dele. Mas de alguma maneira é sempre importante ter alguma parte dessa aula onde a gente consiga ter acesso às expectativas dele, para de alguma maneira a gente conseguir ver em que medida nós conseguimos produzir um programa naquela disciplina que atenda essa expectativa, né? E eu falo que são os momentos, falo que eu te escuto. Toda aula, todo começo de aula, já é um hábito meu, eu falo, pessoal, antes de a gente começar então o assunto de hoje, alguém gostaria de falar alguma coisa que viveu essa semana e que fez você lembrar da nossa aula? Vamos lá, sessão fala que eu te escuto. Impressionante o efeito que isso tem. É impressionante, né? Então as pessoas, então, a aula, eu saí da aula que a gente estava falando sobre desenvolvimento, e aí no dia seguinte eu tive uma treta, né, com meu chefe, e aquilo uma pensou, poxa, papapá. Então, olha, né, você está trazendo conteúdos, né, dos estudantes como matéria-prima da sua aula. Estudantes, eles não são, absolutamente, eles não são sacolas vazias. Né? Decisão pedagógica 3, a organização dos conteúdos de ensino. Né? Posso ser bagunceiro em casa, mas a gente adora ir no lugar bem organizado. Né? Então, gente, esse hábito de elaborar cronograma,
organizar, não sei que sistema que vocês usam aí, aqui a gente usa o Moodle, mas eu adoro usar o Moodle, eu sou muito organizado, né? Enfim, e as pesquisas dizem que isso é percebido pelo estudante como algo bom, né? Isso afeta, né? Dele perceber que os materiais estão dispostos, como que o professor tem esse trato, né? Ele gasta esse tempo sentado na frente do computador para montar pastinhas que tenham um bom visual dentro da sala virtual, enfim. Então, organização dos materiais, a escolha dos procedimentos e atividades de ensino. Veja, a escolha, as pesquisas dizem que o aluno ele não é afetado pelo fato de você usar lousa digital ou lousa de giz, de você usar um aplicativo na sala de aula, ou nem sequer usar recurso tecnológico. Não é esse o ponto. Tá? A questão não é a sofisticação dos instrumentos e dos artefatos. É a sintonia entre o que você está fazendo com aquilo que você tem como objetivo. Tá? Arroz com feijão bem feito e bem combinado é muito melhor do que qualquer lasanha mal feita. Então, às vezes, no afã de querer ser sofisticado, a gente faz coisa meia boca. Então, não é esse o ponto. As pesquisas estão dizendo. Estabeleça um objetivo para aquela aula. E para aquela aula, use a técnica adequada e ponto. É legal, né? Além de ter um objetivo da disciplina, todo início de aula gente, essa aula aqui eu estou querendo que vocês, a gente consiga chegar nesse ponto aqui. Importante isso, as pesquisas vêm mostrando. E, por fim, a escolha dos procedimentos de avaliação. Avaliação, né? Daria para a gente fazer uma palestra aqui, né, gente, só sobre o assunto avaliação, que é um assunto caro, né? Avaliação e não prova. Avaliação é processo dialógico de conhecimento sobre determinada coisa, a partir de determinados critérios para uma tomada de decisão. Prova é um exame momentâneo, episódico, que tem como finalidade ver quem serve e quem não serve. Pimba. Avaliação não, né? Avaliação é um outro processo e eu, inclusive, estou evitando usar, eu só falo prova quando escapa, né? Mas eu, inclusive, evito usar a palavra prova. É a avaliação e é um processo de produção de feedback. A avaliação está coerente com o que foi estabelecido nos objetivos, né? Senão, a avaliação ela não pode ter existência em si mesma, ela tem que estar a serviço do objetivo que foi colocado lá atrás. E, por fim, para não passar batido, vivências desse anônimo professor, né? Aquilo ali foram dados de pesquisa. Isso aqui é empiria pura, né? Diálogo com os alunos sempre. Eu sempre falo para eles, gente, eu não estou vindo aqui trazer coisas para vocês. Eu estou vindo aqui trazer coisas para nós. Então, a aula é um piquenique. Nós vamos levar coisas e a gente vai se encontrar ali na praça e vamos colocar. E aí nós todos vamos comer juntos e fazer coisas juntos. Mas eu não estou aqui para trazer coisas para vocês. Então, incitar a responsabilidade do aluno na construção de um ambiente de aprendizagem. Eles não são meus clientes de ensino. 2, a avaliação tem que gerar feedback, sempre, seja individual, coletivo. Eu, quando eu tenho turmas com pouquinhos alunos, esse semestre eu peguei uma disciplina no sábado, vou ter 8 alunos, uma delícia, né? Sonho de consumo, vou conseguir dar feedback para cada um e tal. Agora, turmas maiores não dá. Então, mas pelo menos feedbacks coletivos, eu pego até printo as provas, né? Maldita prova dos alunos, sem identificação, e coloco algumas respostas como exemplo, enfim, para dar de fato um feedback coletivo. Mas uma avaliação que não gera feedback, ela não contribui em nada. E ser muito cuidadoso na escolha dos materiais e na organização dos materiais na sala de aula virtual. Já recebi muitos, assim, todo semestre eu recebo muitos recadinhos, muitos mimos de alunos, elogiando a percepção, né, que ele teve do meu cuidado ao escolher um texto, ao colocar um material no Moodle, enfim. Então, e por fim, né, gente, como não poderia deixar de ser, né, leitor de Rogers que eu sou, ser uma pessoa, simplesmente uma pessoa. A gente, muitas vezes, nesse afã dessa posição difícil que nós temos de professor, né, na frente de 30, 40, 50, mais pessoas, né, aquele monte de expectativa, os títulos acadêmicos, enfim, e a gente perde
perde o comportamento genuíno, né? E Rogers dizia, esqueça isso, né? Seja demasiadamente humano na frente deles, né? Eu posso... os estudantes, eles querem, sim, um professor que conheça os conteúdos, enfim, mas os alunos, eles estão aprendendo, antes de aprender com o que a gente diz, eles estão aprendendo o que a gente é, né? E simplicidade, só isso, tá bom? Muito obrigado. Aberto aqui para debate, pergunta, enfim, se tiver esse tempo. Me estendi muito, me desculpem. Paulo, maravilhoso, Paulo. Formidável. Valeu o convite lá em fevereiro, hein? Pessoal, está aberto. Quem gostaria de falar, ergue a mãozinha aí, coloca a mãozinha e a gente vai abrindo as falas, hein? Um de cada vez, hein? Nós temos aqui o pessoal elogiando. Obrigado, professor Paulo, muito esclarecedor. Palestra encantadora, maravilhosa. Parabéns, excelente palestra, muito bom. A professora Marli Vizinho, pois não, professora? Vou dialogar, Paulo, né? Porque eu acho que gostoso é a gente trocar ideias e conversando, né? Uhum. A palestra foi uma delícia, acho que é um tema que é muito encantador, porque ele instiga nós a pensarmos o tempo todo nessa cisão que as pessoas às vezes querem fazer, né? Entre o cognitivo e o afetivo, entre o motor e o cognitivo. Quando eu trabalhava com alfabetização de crianças pequenas, outros falavam assim, agora é aula de educação física, então a aula de educação física só trabalha com o corpo, a cabeça não trabalha, não. Só trabalha com o corpo. E eu lembro que as pessoas questionavam muito isso. Então, eu acho que uma das coisas, quando a gente chega no ensino superior, e já que a sua área de pesquisa é o ensino superior, eu penso que no ensino superior acaba ficando sempre mais complexa essa relação de proximidade. Eu venho de uma área, que é a área de educação básica, onde eu trabalhei muitos anos com educação infantil, ensino fundamental, trabalhei com EJA também, e hoje estou no ensino superior. Então, eu vejo que no ensino superior é sempre assim, parece que quando o professor é muito afetivo, que ele se aproxima muito do aluno, é sempre uma coisa assim, não, eu estou perdendo minha autoridade, eu preciso ser mais formal, se eu for muito informal, eu acabo deixando com que os alunos não assumam as suas... Enfim, existe, acho que, muitos mitos em cima da ideia de ser um professor de nível superior, até por causa do peso que existe no nosso país e ainda do pouco acesso que muitos jovens têm no ensino superior. Então, na sua experiência, na sua vivência, enfim, nesse processo todo que você vem construindo de pesquisa, como que você tem sentido isso, né? Como é que essas relações afetivas têm afetado as pessoas no ensino superior? Ou se ainda isso há muita resistência, muito mito e preconceitos nessas áreas? Ainda existe, sim, viu, professora Marli? Uma delícia essa sua contribuição e é o tipo de reflexão que, se a gente pôr um vinho aqui, a gente vai embora, hein? Né? A gente atravessa um negócio aqui. Mas eu tenho sido chamado, assim, com bastante frequência, para ministrar cursos, minicursos, palestras para os docentes das universidades, seja da própria universidade onde eu trabalho, seja de outras universidades, tal como está acontecendo agora, né? E todas, gente, absolutamente todas, toda a universidade no Brasil, ela está vivendo um momento de crise. E eu não estou falando de uma questão da dimensão política, do momento que a gente está vivendo, não é disso não, estou falando anterior a isso.
o ensino superior brasileiro, eu faço uma brincadeira, uma visão até meio jocosa, mas que tem lá o que de verdade. O ensino superior brasileiro, ele está parecendo aquele adulto de 40, 45 anos, que ele já não é mais criança, obviamente, não é idoso, é o adulto de meia idade em profunda crise existencial. Né? O ensino superior brasileiro hoje, da instituição menorzinha, em alguma cidade do interior do país, a grandes universidades como a Unicamp, eu transito muito pela Unicamp, né? Está em profunda crise existencial, em especial no ensino de graduação. Né? O acadêmico do ensino superior contemporâneo não sabe quem é esse ser chamado estudante de graduação da contemporaneidade. Ele não está sabendo lidar com ele. Né? Porque a sua posição, né, tradicional enquanto um professor, hoje ela está em xeque. Aquele acadêmico, aquele doutor, e que ele chega na sala de aula, e essa sua biografia de estudo enquanto legitimidade de uma autoridade está toda questionada, né? Toda em xeque. Né? Gente, boa parte dos estudantes de vocês, dos alunos de vocês, nem sabe se vocês são mestres ou doutores. É verdade. Nem sabem. Nem sabe o que é isso, às vezes. Uma parte não está nem aí com isso. Né? Uma parte significativa. Para quem passou por um programa de mestrado e de doutorado e sabe o que a gente sofreu, né, para conseguir isso, a gente acha isso um escândalo. Né? O fato o que é significativo, portanto, para esse estudante? Nós não sabemos. Sabemos que não está sustentado na quantidade de diploma que está colado na parede. Né? Então, nós temos hoje enfim, e a questão é extremamente complexa. Né? O estudante está chegando no ensino superior com uma série de fragilidades, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista de valores, e eu não estou entrando em moralismos, tá? De constituição de firmeza, né? De estabelecimento de determinados valores políticos, éticos, morais, uma série de questionamentos, uma série de... Enfim, então, assim, sim, e o nosso acadêmico ainda é o acadêmico à moda antiga. Está acontecendo uma substituição, né? Mas pode ver, é clássico, né? Eu tenho muitos professores da minha graduação que ainda estão lá na graduação, boa parte já aposentou, mas alguns estão lá, e os poucos que estão se tornaram meus amigos. Frase clássica dos meus professores de graduação. Eu fiz graduação na segunda metade dos anos 90. Uhum. Eu não aguento mais esses alunos de hoje. Não se faz mais alunos como antigamente. Nesses momentos, quando eu ouço isso, silenciosamente eu entro em conflito. Eu fico pensando assim, eu não era tão bom aluno como ele está achando que talvez eu fosse, né? Porque, ou de fato, a coisa está muito ruim, né? Porque às vezes a gente fica fazendo a gente fica vendo, né, algum saudosismo de coisas que, na realidade, a gente também não viveu, né? Os alunos de hoje não leem. Eu não sei se eu lia tanto também na graduação, não é? Mas o fato é, né, gente, os acadêmicos contemporâneos hoje, eles estão em profunda crise, a gente vê professores se aposentando, e até adiantando a sua aposentadoria. Então, assim, há um momento bastante difícil. Ao mesmo tempo, você vê novos doutores, novos mestres chegando, assumindo os postos,
mas eles foram formados também por acadêmicos da moda antiga. E aí eles não estão sabendo como dar aula, né? A Unicamp tem um departamento chamado EA2, tá? É uma referência em termos de, inclusive, recomendo que vocês acessem. O EA2 da Unicamp é um centro da Unicamp que dá apoio ao professor de graduação. Apoio pedagógico, apoio psicossocial, apoio afetivo, porque o professor de graduação hoje de uma Unicamp, não está sabendo lidar com o estudante. Há cursos da Unicamp com evasão na casa de 40% nos 2 primeiros anos. Tá? Então, nós estamos num momento bem difícil. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Paulo, queria agradecer sua palestra, sua palavra, sobretudo seu carisma, porque, particularmente para mim, foi um lenitivo, né, nessa volta aí às aulas. Eu sei que você já se estendeu aí um pouco sobre a situação dos professores, né, mas era justamente essa a minha pergunta, né, porque se o ensino está na meia-idade, né, se de repente a gente podia tomar um vinho para falar disso, eu entendo que é para amortecer um pouco a dureza da tarefa. Queria que, se fosse possível, né, você falasse um pouco mais, né, sobre como... Vi que você é da psicologia, né, achei sensacional a sua proximidade com o Rogers, porque penso ser algo que... a simplicidade e a profundidade que isso traz, né? Penso que somos muito carentes disso, porque, no fim, não sei como lidar com isso que você falou, porque lidar com o aluno é muito parecido como lidar com os filhos nessa época de internet, né? Quem sabe fazer isso? Ninguém, né? Então, como é que a gente abre mão, ou não, da questão da excelência dos conceitos, ou de pensar essa questão da formação, né? Eu também não sei se os alunos são tão precários quanto nós fomos, né? Eu sei que é muito difícil, né, ter um diálogo, né, numa sala de aula, sobretudo nesse formato aqui. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu agradeceria. Muito bom, Eduardo. Obrigado pela provocação. Educação é uma construção histórica, né? O que a gente está se queixando hoje e tentando resolver as nossas queixas de hoje de um jeito diferente, com um discurso diferente, com uma narrativa diferente de 30, 50 anos atrás, né? E a gente, de fato, não consegue encontrar uma fórmula, né? O fato é, eu leio muito, eu me dedico muito, eu leio muito mais, né, os autores do campo da educação do que propriamente os autores do campo da substância das disciplinas que eu estou ministrando, né? Justamente para me dar subsídios para lidar com aquele público. Rogers é um autor que tem me ajudado muito a dar assentamento um pouco para as minhas ideias, né? Para dar muito acolhimento à minha pressa. Eu sou apressado, né? Nós somos ansiosos, nós queremos resultados, nós queremos ver o aluno aprendendo, lendo todos os textos que eu peço para ele ler, né? Eu me lembro a minha primeira aula como professor universitário, né? Anos atrás. O choque que foi. Olha como aquilo me afetou, né? Dias antes da primeira aula, eu já entrei no Moodle, nem me lembro se era um Moodle na época, e já disponibilizei um texto para eles lerem, para irem para a primeira aula com o texto lido. Alguns de vocês estão falando, que ingênuo. Pois é, hoje eu falo, que ingênuo,
né? E veja bem, tá, meus amigos engenheiros aí, era uma turma de engenharia. Tá? Gente, eu sou o professor que dá aula na Uniso, da psicologia, que mais dá aula em cursos diferentes, da fisioterapia à engenharia mecatrônica, né? Pelo meu histórico de psicólogo organizacional e tal, eu estava numa turma de engenharia. E aí eu me lembro a minha primeira perguntinha para eles, depois de me apresentar, blá, 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 blá. Olha a pergunta do inocentão aqui. E aí, gente, o que vocês acharam do texto? Até hoje, tá na minha cabeça, vívida, a cara deles do tipo... Hã? Que texto? Né? Do que ele está falando? Eu imaginava, né, sendo muito pessimista, do tipo, professor, não li. Não, a coisa foi pior, né? Eles não sabiam do que eu estava falando, entende? Então, vocês, nós queremos alunos que leiam, tá? Mas o fato a realidade não é essa. E quando há essa dissonância na nossa vida, entre expectativa e realidade, nós nos refugiamos em outras, né? No nosso caso, que é um trabalho intelectual, nós vamos atrás de leitura. Eu poderia ir para a fossa, né? Reclamar, falar que os estudantes de hoje são uma porcaria e tudo mais. Não, né? Quanto mais eu sou frustrado, mais eu me afundo nas leituras, né? Mais eu vou atrás para me dar acolhimento, para eu compreender essa sociedade e eu conseguir surfar nela, porque é ela que eu tenho, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, Eduardo, que a leitura de Rogers tem me dado porque o professor, né, o acadêmico, nós temos vou ser bem chulo, nós temos esse cacuete, né? Quando a gente se sente meio desprestigiado em sala de aula, o cacuete natural do professor é ficar melhor ainda naquilo que ele já é bom, né? Para realmente aqueles alunos verem que quem entende de mecatrônica, que eles vão ver, eu sou o semideus da lógica, eu sou o cara de cálculo. Não é isso, né? A leitura rogeriana, mesmo a leitura freiriana, tem me levado a fazer com que eu tirasse de mim esse excesso de cobertor em cima da minha pele. Muito cobertor em cima da pele nos tira a sensibilidade, né? Eu tinha uma turma de nutrição 3 anos atrás, que eu comecei com eles levando o programa de ensino. O programa de ensino não tinha nada do que eu gostava, eu estava herdando uma disciplina que não era para ser minha. Uma disciplina de psicologia na nutrição. Na terceira aula, eu percebi que realmente os alunos não estavam nem aí com a disciplina, nem aí. E uma turma boa, né? Alunos com bom histórico, elogiado pelos outros professores, mas eu não estava emplacando. Parei a aula, coloquei eles em círculo, e vamos discutir a relação. Moçada, eu queria conversar um pouco com vocês. A hora que eu pedi para eles fazerem a roda, eu já percebi eles arrumando as cadeiras. Sabe aquele famoso vixe, baixinho? Vixe, lá vem paulada. Não vai ter paulada nenhuma. Gente, queria debater com vocês. Hoje é o nosso terceiro encontro, blá, 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 e não está rolando. A disciplina, ela é de vocês, para vocês. Nós temos que atingir esse objetivo aqui, ó, né? A psicologia na nutrição, ela tem a finalidade de fazer com que vocês blá, 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 blá. Mas não precisa ser esse caminho, pode ser outro. Vamos refazer a disciplina? Me falem, o que vocês acham? Vamos desmontar ela inteira e remontar ela juntos? Outra imagem chocante na minha história escolar. 2 alunas saíram correndo da sala e foram para o banheiro chorar. Voltaram e aí explicaram por quê. Falaram que em 12 anos de escola, do infantil até a faculdade, nunca um professor tinha perguntado para elas o que elas queriam estudar.
E nós refizemos a disciplina. Dividi a lousa em 4 pedaços, dividi o pessoal em 4 grupos, e cada grupo foi responsável em promover uma unidade da disciplina, uma proposta da unidade da disciplina. Foi uma coisa espetacular, né? Porque aí é construção deles, para eles, e eu saio do meu papel de autoridade que transmite. Meu papel é integrar, né? E planificar as relações, né? Ajudá-los a se perceber enquanto responsáveis por aquele processo. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não sei para as perguntas dos alunos, né? Entende, né? E de falar para eles que na semana seguinte eu vou tentar trazer uma resposta, ou trazer a pergunta que eu não sei e transformar ela em atividade para a sala toda. Entende? Então, esse ser pessoa de Rogers, ele é difícil mesmo, Eduardo, né? Porque em torno, né, da figura do profissional, e em especial da figura do professor universitário, historicamente é um conjunto de camadas que foram colocadas ao redor da gente, né? E o que eu mais ouço dos meus alunos? Ouço muito. No meu escritório aqui tem um cantinho lá, que é uma caixa só de cartinhas e dos mimos, assim, né? E eu digo isso com muita humildade, não é pedantismo, não, né? Mas tinha um ser humano nos ensinando, né? Não era o professor, né? Então, eu acredito que uma resposta definitiva nós não temos, Eduardo, mas eu desconfio que facilitar qualquer coisa que facilite a nossa conexão humano-humano, você já dilui metade dos problemas. Excelente. Passar para o professor Otávio Matasoglio. Otávio. Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Perfeitamente. Então tá bom. Paulo, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de tê-lo ouvido aqui. Parabéns pela sua apresentação. E foi muito bom, um momento bastante gostoso aqui a gente poder ouvir, tá? A minha pergunta vai no sentido de tentar entender um pouco a sua percepção sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Quando você traz Rogers e Paulo Freire, a questão do significado da aprendizagem é importante. Por outro lado, a gente tem vivido um momento em que a tecnologia está em destaque. E quando a gente pega e olha tudo aquilo que a tecnologia nos oferece, a gente vê que existe uma mediação aí que vai para um lado mais lógico, racional da construção do conhecimento, tá? Os professores sentem isso, eu sinto isso, porque a proximidade na sala de aula é algo interessante, importante na formação do estudante, e também dá para perceber que muitos alunos sentem essa necessidade, né, e se ressentem do fato de não estar colocado ali presencialmente. Mas a minha pergunta, de uma forma muito objetiva, é como é que você vê essa questão das relações afetivas nesse ambiente mediado por tecnologia? Que me parece que veio, nós conseguimos perceber que ele traz vantagens e um pouco disso vai continuar existindo daqui para frente. Porque, por exemplo, você falou de 10 minutos de trânsito apavora, e nós temos, às vezes, aluno que fica 1h30 para poder chegar na escola, no trânsito, e o ganho que ele tem numa mediação por tecnologia é muito grande. Mas a questão é, como é que fica a formação desse aluno, esse aspecto afetivo, nessa condição que a gente tem? Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Essa, professor Otávio, excelente reflexão, excelente, né? Esse é um dos legados que esse momento de pandemia está nos deixando, né? A minha instituição, tal como talvez a de vocês também, né? É uma instituição grande, enfim, a Uniso, 10 mil alunos, tal, e
a gente não sabe, estamos retornando ao presencial agora. Retornando ao presencial com aspas, né? Hoje mesmo, agora há pouco, antes de começar a palestra, a coordenadora já mandando e-mail para os professores que dão aula no 4º semestre do curso de psicologia, durante os próximos 15 dias a aula vai ser online mesmo, porque apareceu uma suspeita de Covid lá, enfim, nenhum indicativo de que seja, sim, mas pelo sim, pelo não, excesso de prevenção vai deixar o pessoal em casa. Então, pode ver, já virou híbrido. Reuniões de colegiado. Acho que dificilmente vai voltar a ter reunião de professores presencial, porque perceberam que a presença de professores no online é maior do que do presencial. Nós não sabemos ainda os legados que isso vai deixar. Tá? Esse é o ponto. O segundo ponto é, eu, enquanto um professor e uma pessoa interessada em estudar e enxergar a educação como eminentemente uma relação de humano com humano, e, portanto, a afetividade é uma dimensão sine qua non dessa relação, e aí eu vejo um computador entre nós, eu fico preocupadíssimo, né? Porque há coisas, né, eu pelo menos, e isso pode ser uma limitação instrumental, teórica, preconceituosa minha, mas eu, particularmente, tenho uma grande necessidade da presença. Né? A telinha é uma delícia, as câmeras abertas, mas olha que estado de miséria nós chegamos. Né? Eu estava super feliz esses dias porque os alunos abriram as câmeras. Olha que miséria nossa. Né? Que coisa, né? Absurda. Então, assim, como trabalhar essa dimensão afetiva, tendo agora esse interveniente tecnológico cada vez mais presente, eu não sei. O fato é, se a gente transformar a educação, o processo de ensinar a aprender, num processo estritamente lógico-formal, a gente empobreceu absurdamente a formação. Né? Eu não tenho expectativas, né? Ou seja, eu não tenho uma esperança ilusória de que depois de 1 ano e meio, alguns 2 anos de pandemia e tendo ensino à distância, a hora que voltar à vida normal, ou seja, não precisarmos nem usar máscaras mais, as coisas vão voltar como era antes. Não vão. Né? Muita coisa vai mudar. Mas aí vem a minha militância. Né? Eu sou e continuarei fazendo parte daquele grupo de professores que vai ter sim a flexibilidade para pensar que o mundo é diferente e que nós temos que surfar nesse mundo, mas há coisas que nós temos que decidir como pontos de partida. Se a gente de fato quiser chutar o pau da barraca e transformar a formação em um artefato tecnológico, talvez eu não seja mais professor. Né? Vou fazer outra coisa. Tá? É uma opção ético-política, né? Utópica, entende? Utópica enquanto desejo de mundo, né? Porque eminentemente, né? Ou seja, eu falo, né, que se um dia vier um imperador aqui no Brasil e proibir definitivamente o ensino presencial, eu sigo outra carreira. São opções que nós, enquanto agentes educacionais, agentes políticos que todos nós somos, temos que fazer, né? Mas o mundo é assim e o mercado é assim. Não, peraí, nós temos que tomar determinadas decisões, né? A Fundação Santo André se sustenta pedagogicamente em que ideias de homem e educação? É uma opção. E tem que ser tomada de maneira corajosa, assertiva, e comunicar isso. E a sociedade, ela é diversa, ela é ampla. Vai ter público para essa ideia pedagógica, vai ter público para aquela ideia pedagógica. Muito bem, excelente. Professor Cássio? Obrigado.
Boa noite a todos. Eu deixo a professora Marlene perguntar na minha frente por causa do tempo. Então, eu deixo a professora Marlene fazer a pergunta primeiro. Tá ótimo. Professora Marlene? Cássio, obrigado pela sua gentileza. Serei muito breve, mas fiquei assim tão afetada, Paulo, Roberto, que senti o desejo de falar, assim como muitas pessoas se manifestaram, não é? Eu gosto muito quando você fala do Spinoza, além dos outros dos dois autores, e eu observo que você deixa muito claro o seu olhar, não é? Com muito fundamento, não é? Então, contrariamente de pensar que este aluno não tem um embasamento, não é? Que esse aluno não tem um conhecimento aprofundado, contrariamente, foi o que você expôs de maneira muito clara. Então, isto é importante para a nossa reflexão, e como também é importante quando você diz que não é afeto a cestinha de afeto. Não é? E afetar, você trouxe elementos que contribuem para a gente observar como é que a gente consegue afetar com objetivos claros, com a integração das pessoas, né, com a participação das pessoas. Então, eu gostaria, embora você já falou um pouco sobre isso, eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre essa sua capacidade de afetar e também deixar ser afetado. Não é? Então, você deixa ser afetado. Então, esses dois movimentos, e que mostra que nesse relacionamento eu posso ter conflitos, não é? A gente foge de conflitos. E eu noto que você apresenta uma forma da gente lidar e trazer com que a gente chegue a objetivos comuns, de interesse comum. Então, gostaria que você falasse um pouco isso. Rapidamente, viu, professora Marlene? Muito obrigado e uma delícia ouvir você. Gente, assim, né? É tão difícil, porque eu não consigo dissociar. Uma vez, acho que me perguntaram, me pediram para eu fazer alguma exposição, uma palestra, não me lembro, sobre a minha técnica. Porque então, né, o seu jeito de ensinar, enfim. E para mim, eu não consigo falar da minha técnica sem falar da minha persona. Né? O professor Paulo e simplesmente o Paulo são os mesmos, né? Eu tenho uma função, eu tenho um trabalho, mas uma coisa, né, Marlene, que eu sempre falo para os alunos gente, eu tô aqui na sala de aula e eu vim aqui convidar vocês, né, para a gente ir para aquele lugar. Eu não enxergo a minha posição enquanto aquele que tem que colocar coisas, entende? Então, enfim, tem a ver com é uma visão do meu papel e do que eu estou fazendo ali. Eu não estou ali, eu não me enxergo como alguém que está indo lá colocar, né, e levar determinados conteúdos. Aprender parece clichê, isso beira a frase de caminhão, mas é uma verdade. Aprender é uma porta que só se abre por dentro. Eu não posso arrombar. Eu não posso obrigar ninguém a aprender algo se ele não quer. Né? Se eu obrigar muito, ele vai se apropriar daquele conhecimento para fazer a prova e se livrar. Então, os alunos têm que... Né, eu me esforço para que os alunos vejam que eu estou ali para ajudá-los a se desenvolver. E assim, gente, as notas, né, enfim, em um momento oportuno, viu, professor Rodrigo, se quiser, no momento que vocês quiserem, eu venho falar especificamente sobre avaliação.
O assunto avaliação é um assunto que muito me instiga, assim, né? De pensar a avaliação enquanto processos integrados, dialogados. As notas dos meus alunos não são as melhores em comparação com as das demais disciplinas, né? E segundo, os alunos dizem que eles merecem aquela nota. Não sou eu. Entende? Tá? Porque eu construo formas de avaliação em que quem é o responsável, pode ver, os alunos, eu nunca vi um aluno falando assim, o professor Paulo me deu a nota tal, né? Eu tirei a nota tal. Parece bobo, mas tem uma diferença substancial nisso aí, né? Eu construo a avaliação de modo que eles mesmos vão sendo responsáveis pela gestão daquele processo. Processo esse que eles combinaram comigo no começo do semestre. Eu não dei de maneira autocrática. Então, é construção dialógica. E isso não tem nada a ver com ser simpático, carismático ou bonzinho. Eu acho que tem a ver com ser competente. Desculpa o pedantismo. Entende? Né? Ser educador envolve competência em lidar com relações humanas. Não é ser florido. E aí, se soltar o freio de mão, a gente vai divagando aqui, Marlene. Pessoal, vamos para a nossa última pergunta aí, professor Cássio. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. A palestra foi muito boa. Realmente, pensei muito em várias coisas durante esses momentos que foram muito importantes até para mim. No caso, eu tive um pensamento, porque no mestrado eu estudei o processo de Bolonha. Bolonha é a primeira universidade ocidental em 1500, né? E eu fiz entrevistas com professores da Universidade de Pádua, traduzindo, né? E Pádua foi a primeira universidade, primeira dissidência de Bolonha. Os professores não estavam satisfeitos com a maneira que era o ensino em Bolonha e foram fundar a Universidade de Pádua. No caso, é exatamente esse o ponto que me levou lá para trás, esses pensamentos. A crise é característica da universidade. A universidade sempre passou por crises. Por quê? Porque a gente tem essa função de pensar na sociedade. Então, nós percebemos as transformações e é uma contínua crise, porque uma crise também é uma oportunidade de mudança. Então, eu tive esses pensamentos e gostaria justamente de ouvir um pouco mais sobre isso. Como que a universidade faz sentido nesses momentos de crise? E um segundo ponto, que é até associado com essa crise mais atual, relacionado ao EA2, a esses grupos de apoio aos professores. Isso acontece não só na Unicamp, mas também na USP e em algumas outras universidades. Então, eu vejo, pessoalmente, até como uma tendência nas universidades de maneira geral. Então, gostaria também de uma reflexão até breve sobre isso. Agradeço a atenção. E foi muito boa a palestra. Eu acho que realmente já valeu a noite. Muito obrigado, professor Cássio. As dissidências entre Bolonha e Pádua são similares a que aconteceram entre Oxford e Cambridge, né? Enfim, são dissidências e a partir daquilo ali vai se formando outras instituições, outras universidades. De fato, a universidade ela tem como uma natureza substantiva um lugar onde se pensa de maneira livre, né? Historicamente, a universidade é um produto da Idade Média, né? Alta Idade Média, né, ano 1080, e de grupos de estudantes que se reuniam em torno de determinados mestres independentes para pensar coisas de maneira superior, né, sem dúvida alguma. Acontece que a crise que nós estamos vivendo na universidade contemporânea, ela tem ingredientes de agravamento, sendo um deles bastante ácido, uma coisa chamada mercado.
Hoje, qual que é uma grande crise das instituições privadas? Tentar achar um ponto de encontro, entre ser boa, eficiente e de valor acessível e ter sustentabilidade financeira. E aí, né? Não vou nem perguntar para o Rodrigo como que ele lida com essas questões, mas hoje, como que, né? Ou seja, e a universidade do meu lado, né? A universidade não, a instituição de ensino superior, que na minha frente, que anos atrás a gente tomava café juntos, hoje me chama de concorrente. Hoje põe um outdoor na frente da minha instituição falando, faça a sua transferência para cá. Ou seja, há no mundo contemporâneo hoje, né, qual que é a grande crise, né? Qual que é a grande implicação do capitalismo, né? Tudo é mercadorizado, e mercadorizado de uma maneira muito abrasiva, né? De uma maneira, ou seja, e hoje, né, as instituições não estão sabendo lidar com esses inúmeros, né, ou seja, com esse conjunto de vetores novos, né? Nós temos, né, não vamos entrar nem no mérito das predileções políticas. Não precisa ter predileção política para a gente constatar que o nosso país é um fiasco em gestão de educação, né? Então, hoje, né, pode ver a Fundação Santo André, uma instituição tradicional, antiga, séria, que tem lá seus processos estabelecidos, enfim, e qualquer cidadão com um bom capital e com proximidade com gente influente, monta uma escolinha qualquer aí e manda ver diploma de ensino superior para todo mundo, e você tem que concorrer com isso. E aí, né, como que eu faço a sociedade perceber valor na minha instituição? Eu fecho os olhos e falo, não, como, né, boa parte das públicas tem feito, mas também isso está em xeque? Não estou nem aí para o mundo. Nós temos essa tradição, somos assim, assim. Será? A Unicamp tem 40% de evasão em alguns cursos. Né? Então, os debates que a gente vem tendo nos eventos, né, de educação superior, eu participo de alguns deles, está sendo com essa questão, né? A crise da educação superior na contemporaneidade tem esse ingrediente perverso, né? Que é o ingrediente da mercadorização, da banalização da qualidade do ensino superior e tudo mais, tá? Os departamentos por fim, né? As instituições estão criando aí os seus centros de apoio e suporte docente, justamente para lidar, né? Na Unicamp, por exemplo, todo novo concursado, professor recém-concursado, ele tem que passar, se não me engano, 2 semanas pelo EA2 antes de entrar em sala de aula. Né? Para entender quem é o jovem adulto contemporâneo, quem é o estudante contemporâneo, pensar em formas de dialogar com o estudante para juntos construir formas de avaliação, enfim, porque aquela coisa de eu construo isoladamente tudo que eu vou fazer em sala de aula e só chego na sala de aula e faço, a gente tem visto que não está dando certo. Né? E aí, como que eu construo um plano de qualidade? Né? Afinal de contas, o doutor sou eu, não são eles. Mas como que eu construo um plano de qualidade onde eu consiga a adesão deles? Afinal de contas, é para eles que as coisas existem. Né? É para o estudante, é para a formação deles.
Pode ver, são perguntas, né, professor Cássio, que a gente hoje está tentando responder, e a gente vai, por isso que é importante a gente participar de eventos onde haja experiências de trocas pedagógicas, para a gente perceber o que colegas em outros lugares estão fazendo para conseguir sobreviver nesse mundo maluco. É um aspecto muito interessante que um dos primeiros coordenadores do EA2 foi exatamente o professor Sérgio Leite, né? Não preciso falar mais nada perto do que você já o apresentou. Pois é, né? E a professora Sônia, não sei se ela é a Sueli Polidoro. Sueli Polidoro. Querida, uma amiga, foi da minha banca, sucedeu ele, enfim. Então, eu estarei lá em novembro, né? Vai ser online esse ano, no evento que eles promovem a cada 2 anos, que é um evento sobre inovações curriculares. Eu sempre apresento o trabalho, e são esses debates. E é muito legal porque, assim, você percebe que as instituições elas estão em crise, mas veja, elas estão encontrando caminhos. Tá? Elas estão... Você vê, a sessão de painéis é uma delícia, né? As trocas de experiências de como que professores, grupos de professores estão... O que eles estão fazendo para ir conseguindo sobreviver e conseguir fazer coisas muito legais em meio a essa poeira toda. Pessoal, eu vou agradeço ao professor Cássio, né? Agradeço profundamente aí ao professor Paulo, né, pela toda a apresentação, que nos inspirou, que trabalhou essa dimensão humana, né? O maior tesouro da Fundação Santo André são vocês, docentes. É a experiência que vocês passam em sala de aula. Esse é o nosso diferencial. É isso que vai nos diferenciar de um curso do Descomplica lá, que custa R$19. É a experiência de vocês. Como vocês engajam esse aluno em sala de aula, transmitem essa experiência, tornam um ensino significativo. Nós temos, né, trabalhado muito, né, o Paulo Freire, né, contextualiza, cria situação-problema, dá projeto, né, traz esse aluno para que ele brilhe os olhos. Né? E não estamos falando de abaixar nível. Tarrafo, ó, de médio para cima. Né? Mas faz ele brilhar. Né? Gostei muito da frase lá, né? Gostar de aprender e aprender a gostar, né? É isso. Né? Você vê hoje técnicas lá de gamificação, que é o quê? Tentar trazer o aluno para uma coisa ali, que não de engajamento. Né? Ó, só parabéns, professor Paulo. Salva de palmas aí de todos os nossos docentes. Muito obrigado. Sempre vai ser bem acolhido aqui na Fundação. A gente conversa num outro momento, de um outro evento de avaliação. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Fiquem à vontade aí para me acessar sempre que quiserem, tá bom? Adoro estar entre colegas. Pessoal, 10 minutinhos de intervalo, e agora dividimos em 2 palestras, uma com o professor Nilson Machado, né, para os demais cursos, e uma com o professor Messias, para trabalhar os cursos de engenharia. Obrigado a todos. Professor Messias é meu amigo, cara sensacional, aproveitem. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.